Então aí está você. Eu estava procurando por você e agora eu te vejo mais alto do que eu me lembrava. Desgastado de maneiras que eu não poderia ter previsto. Você se move pelo mundo com essa estranha combinação de cautela e imprudência, guardando seus passos, mas deixando seu coração aberto. Você me reconhece? Sou eu, a versão mais jovem de você, aquela com joelhos ensanguentados e tremendo. Dedos, aquele que costumava ficar acordado se perguntando se essa dor seria permanente. Quando observo você agora, fico surpreso por termos sobrevivido o suficiente para nos tornarmos isso. Todas as noites eu desejava poder me tornar alguém com seu tipo de resiliência. Mesmo quando você mal consegue se segurar, você continua. Eu observo as guerras que você trava no silêncio, espaços da sua vida, e penso comigo mesmo: um dia carregarei esse mesmo fogo. Muitas vezes me perguntei o que eu teria feito se tivesse enfrentado o que você enfrenta. Eu me despedacei completamente? Eu teria desaparecido? Mas você permanece. Você continua dizendo sim para outro dia, mesmo quando a própria existência parece violência. Esse tipo de coragem me deixa sem palavras. Eu sou você, de um capítulo anterior. Ainda sofrendo, ainda incerto, ainda questionando se esse sofrimento tem data de validade. Pressa em ser aceito. Esses sinais são mapas. São lembretes do caminho que você já sabia, mas esqueceu. Ao longo desta jornada de 1 hora, vamos caminhar juntos por 7 portas. Cada uma delas guarda um desses bilhetes secretos. Vamos abrir cada uma, com calma, com ciência, com espiritualidade e com práticas simples que você pode viver agora mesmo. Não como um exercício distante, mas como um reencontro íntimo com a sua própria história. Porque o passado não pede que você volte, ele pede que você o leia. E enquanto você me ouve, lembre-se: sua respiração escreve mensagens no campo quântico. Cada inspiração conecta você ao que foi. Cada expiração abre espaço para o que está nascendo. Você já está no processo. Você já está recebendo. Observe com atenção. Nas próximas 24 horas, você notará um sinal inesperado. Não será coincidência, será confirmação. O bilhete que você não leu, como seu passado deixou pistas para o seu futuro. Você já percebeu como certos gostos, paixões ou curiosidades da infância simplesmente desapareceram da sua vida adulta, como se tivessem sido apagados? Mas a verdade é que nada disso desaparece. Esses fragmentos não somem. Eles ficam guardados, adormecidos, em regiões profundas do cérebro, especialmente na chamada Default Mode Network, uma rede que se ativa quando estamos sonhando acordados, quando estamos lembrando do passado ou imaginando o futuro. Aquilo que você gostava não morreu, apenas entrou em latência, esperando que você volte a olhar para ele. É como se sua criança tivesse deixado bilhetes escondidos, esperando que o adulto que você se tornou finalmente os lesse. Agora pense nos traumas, nas dores e nas memórias que parecem te assombrar. É muito comum confundir trauma com falta de talento, como se o que doeu fosse uma prova de que você não nasceu para aquilo. Mas isso é um engano silencioso. A neurociência chama de reconsolidação de memória, o processo de revisitar essas lembranças, reatribuir um novo significado e, assim, atualizar o arquivo. O que era peso pode se transformar em bússola. O que parecia fracasso pode revelar talento desperdiçado, apenas sequestrado pela dor. Existem decisões que moldam mais do que a gente imagina. Aos 10 anos, talvez você tenha escolhido algo simples, como um brinquedo ou uma amizade. Aos 17, pode ter escolhido um curso ou um caminho. Aos 25, talvez tenha tomado uma decisão que parecia definitiva. Mas, se você observar com atenção, por trás dessas escolhas, há sempre um valor constante: autonomia, pertencimento ou competência.
São os três pilares da teoria da autodeterminação. É como uma trilha de migalhas que o seu eu mais jovem deixou para você seguir, mesmo quando parecia estar perdido. E por que lembramos tão vividamente de certos momentos de alegria, enquanto outros simplesmente desaparecem? Porque a dopamina, o neurotransmissor da motivação, marcou essas memórias com intensidade. Aquilo que te energizava de verdade ficou registrado como um farol interno. O corpo ainda se lembra, mesmo quando a mente tenta apagar. Uma forma simples de reencontrar essas pistas é observar seus picos de energia no dia a dia. O que faz o tempo passar rápido? O que faz você sentir entusiasmo sem motivo aparente? Lembro da história de uma executiva que, após anos de carreira estável, encontrou em um caderno velho da adolescência anotações de ideias para projetos criativos. Ali estava o bilhete esquecido. Aquilo reacendeu sua chama, e em 18 meses ela redesenhou sua trajetória profissional. Não foi mágica, foi leitura adulta de um sinal antigo. Obstáculos existiram, métricas foram acompanhadas, mas a bússola estava lá, intacta, esperando. Muitas vezes, o que te impede de enxergar esses sinais é o viés de confirmação, aquela tendência de buscar evidências apenas para provar o que você já acredita. Se você acredita que não é para você, vai filtrar tudo para reforçar essa ideia. Mas é possível reestruturar esse padrão. Detectar a crença, desafiar sua validade e substituir por algo novo. Essa tríade simples tem base na psicologia cognitiva e abre espaço para que os sinais escondidos finalmente sejam ouvidos. E existe ainda o poder do símbolo. Escolher um objeto da sua infância, uma fita, uma pedra, um livro, e transformá-lo em âncora. Quando segurado, ele se torna uma chave de foco. Respiração de 4 segundos na inspiração e 6 na expiração. Enquanto a mão segura esse objeto, cria coerência cardíaca, um estado em que coração e cérebro se alinham. Nesse alinhamento, o bilhete antigo se torna um mapa vivo. O que seu eu mais jovem queria não era nostalgia, mas sim um olhar renovado. O que ele escreveu nos cantos da memória não foi um recado infantil, mas um convite adulto para você ler agora. Quando você mede, nomeia e pratica, aquilo que parecia apenas lembrança se transforma em rota. E esse bilhete secreto que estava esquecido dentro de você começa a guiar seus próximos passos com clareza e consistência. A carta que você precisava às 12 horas, use-a agora para destravar sua frequência. Imagine por um instante o que teria acontecido se, aos 12 anos de idade, você tivesse recebido uma carta. Não qualquer carta, mas uma mensagem escrita especialmente para aquele momento em que você já não era mais criança, mas ainda não era adulto. Uma carta que validasse seus medos, que desse sentido às suas dúvidas, que dissesse a você que era possível atravessar a tempestade sem se perder de si mesmo. Essa carta nunca chegou. Mas o fato de não ter chegado não significa que não possa ser escrita agora, com a consciência e a maturidade que você carrega hoje. O eu mais jovem dentro de você não desapareceu. Ele apenas ficou guardado em silêncio, como um guardião do portal que te mostrou medos que, com o tempo, se disfarçaram de perfeccionismo, cobrança excessiva, comparação constante. Aquilo que parecia apenas insegurança era, na verdade, um código. Esse guardião deixou pistas, mas elas ficaram camufladas em sintomas que você não soube decifrar. Quando olhamos para trás com compaixão, entendemos que o medo daquele tempo não era fraqueza. Era apenas um pedido por cuidado, por acolhimento. Essa carta precisa ter duas partes, como se fosse um protocolo duplo. Na primeira, há espaço para a evidência, reconhecer os fatos, sem negar, sem suavizar. Dizer para si mesmo o que aconteceu, sem dramatizar e sem minimizar. Na segunda parte, há compaixão,
Oferecer a esse eu de 12 anos a possibilidade de escolha. Mostrar que, mesmo sem poder mudar o que passou, é possível oferecer a ele microcompromissos que hoje, no presente, são acessíveis. Essa estrutura tem fundamento na psicologia, mas também na espiritualidade prática. Você não apenas reinterpreta, você reprograma. Para ler essa carta, é importante preparar o corpo para que esteja em estado seguro. O sistema nervoso responde a cada palavra, e se estiver em alerta, a mensagem não entra. 2 minutos de alongamento cervical suave, seguidos de uma exalação longa e profunda, ajudam a ativar o nervo vago e trazem o corpo para o estado de calma. Esse é o estado ideal para que sua mente receba novas instruções, sem resistência, sem bloqueios. Existe ainda um mito sobre perdão que precisa ser desfeito. Perdoar não é apagar, não é esquecer. Perdoar é reposicionar. É mudar o lugar daquela lembrança dentro de você. Quando o perdão acontece de forma verdadeira, ele se manifesta em indicadores concretos. O sono fica mais profundo, a ruminação mental diminui, os impulsos reativos se tornam menos frequentes. O perdão pode ser medido em qualidade de vida e não em palavras ditas. A mente também carrega tarefas inacabadas, como feridas abertas. É o chamado efeito Zeigarnik. Aquilo que não foi concluído continua drenando energia. A carta funciona como um fechamento ritual. Quando você a escreve, coloca a data, assina e cria uma testemunha simbólica, mesmo que seja apenas a sua própria consciência. O ciclo que estava em aberto encontra conclusão. A energia que antes estava presa começa a se liberar. A cultura popular nos trouxe metáforas poderosas sobre esse processo. No filme A Origem, cada personagem tinha um totem, um objeto que o lembrava de onde estava. Você também pode criar o seu totem emocional, um objeto que represente esse fechamento e que sirva de lembrete físico de que a carta foi escrita, de que o ciclo foi ressignificado. E para que o efeito dessa carta se consolide, a repetição é essencial. Um checklist de 21 dias, com apenas 3 minutos por dia, pode ser suficiente. Reler, ajustar, marcar seu progresso de 0 a 10. Pequenos gestos que somados criam novos caminhos neurais. Essa carta não tem o poder de mudar o que aconteceu. Ela não apaga a ausência, não corrige os erros, não devolve aquilo que foi perdido. Mas ela altera algo ainda mais profundo. O software que interpreta a realidade no presente. O que antes era dor bruta se transforma em linguagem de crescimento. O que antes era ferida se transforma em cicatriz com significado. O que antes era vazio se transforma em espaço fértil para um novo modo de viver. Alguns dos nãos que você ouviu quando era criança não foram rejeições. Foram proteções. Foram como portas que se fecharam não para te punir, mas para impedir que você se traísse. Seu eu mais jovem sabia, em algum nível, que aceitar tudo poderia ser o caminho mais rápido para se perder. E por isso, sem perceber, você foi firmando contratos silenciosos, promessas que não escreveu em lugar nenhum, mas que começaram a reger suas escolhas. Nunca vou pedir ajuda. Sempre vou ser forte. Não vou mostrar o que sinto. Esses contratos não assinados se transformaram em cláusulas que guiaram seus passos até aqui. O problema é que esses acordos internos envelhecem. O que antes foi uma estratégia de sobrevivência pode ter se transformado em prisão. A psicologia chama isso de contratos ocultos. Compromissos silenciosos que fazemos com nós mesmos, muitas vezes ainda na infância, e que carregamos como se fossem verdades absolutas. Nomeá-los é o primeiro passo para desarmá-los. Quando você dá linguagem ao que estava escondido, abre espaço para negociar novamente. Existe também um engano muito comum. Confundir lealdade familiar com lealdade à sua missão. Você pode ter sentido que precisava continuar de um certo jeito para honrar sua família, para não decepcionar, para não romper tradições. Mas lealdade a eles não precisa significar deslealdade a si mesmo. Há uma pergunta que funciona como chave. E se fosse possível honrar ambos? E se ser fiel a você
fosse também uma forma de ser fiel ao que recebeu. Esse pensamento abre uma integração antes inimaginável. A teoria da autodeterminação mostra que todos nós temos 3 necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e vínculo. Quando essas 3 estão em equilíbrio, nos sentimos vivos, inteiros, criativos. Um contrato oculto muitas vezes fere uma dessas necessidades. Ele pode roubar sua autonomia ao impor limites desnecessários. Pode minar sua competência ao sugerir que você não tem capacidade. Pode sabotar seu vínculo ao afastá-lo de pessoas que poderiam nutrir sua jornada. Reescrever esse contrato significa restaurar esse tripé. O cérebro, por sua vez, aprende a evitar qualquer tarefa que pareça ameaçar esses contratos antigos. Ele libera menos dopamina quando você tenta quebrar a regra. Por isso, insistir em romper de uma vez pode gerar apenas frustração. Uma estratégia mais eficaz é o empacotamento de hábito em 3 camadas. Começar com uma micrometa pequena, associá-la a um gatilho cotidiano já existente e oferecer a si mesmo uma recompensa com significado. Não uma recompensa externa, mas algo que simbolize a nova liberdade conquistada. Há uma história de um artista que só começou a prosperar de verdade quando quebrou o contrato de nunca pedir nada a ninguém. Durante anos, ele se orgulhava dessa independência, mas vivia no limite, exausto e isolado. Quando decidiu atualizar esse contrato, autorizando-se a pedir ajuda e a colaborar, sua vida mudou. Ele mediu isso em métricas reais: aumento de receita, mais tempo livre, vitalidade ampliada. Não foi um gesto simbólico apenas, foi uma transformação concreta. Para consolidar essa mudança, o ritual de atualização é poderoso. Declarar em voz alta o novo contrato cria impacto emocional. Gravar em áudio e ouvir antes de decisões críticas ancora a nova escolha no corpo e no subconsciente. Essa prática une ciência e espiritualidade, neuroplasticidade e intenção vibracional. Dizer sim ao que importa exige revisar os nãos antigos. Não é traição ao que você foi, é respeito ao que você está se tornando. Quando você atualiza seus contratos internos, você alinha sua frequência com a sua verdade mais profunda. E esse alinhamento não é apenas emocional, é vibracional, é energético, é existencial. É a prova de que a vida inteira conspira quando você decide reescrever as cláusulas que já não te servem. Houve um tempo em que nada parecia obrigação. Você brincava porque queria, porque era natural. Porque o corpo e a mente eram movidos pela curiosidade e pela leveza. Seus brinquedos não eram apenas distrações. Eram ensaios, protótipos, rascunhos do que o seu eu mais profundo desejava se tornar. O que parecia apenas passatempo era, na verdade, uma linguagem simbólica através da qual sua essência se expressava. Cada jogo, cada invenção, cada objeto preferido era um bilhete secreto do futuro. A ciência chama isso de affordances. Aquilo que um objeto ou atividade permite que você faça. Se sua brincadeira envolvia montar blocos, talvez ela estivesse treinando em você o senso de construção, de ordem, de planejamento. Se envolvia cuidar de bonecas, talvez fosse a forma mais pura de treinar empatia, cuidado, presença. Se você inventava histórias com carrinhos, estava ensaiando narrativas, criando mundos, desenvolvendo imaginação criadora. Nada foi por acaso. A brincadeira era a maneira mais autêntica do seu inconsciente dizer: aqui está o que me move, aqui está o que me dá energia. Com o passar dos anos, muitos desses sinais foram desqualificados. Você pode ter ouvido frases como: isso é bobagem, isso não dá futuro, isso é perda de tempo. Esse julgamento criou o que se chama de efeito halo ao contrário. Em vez de reconhecer a potência, você aprendeu a desvalorizar aquilo que era sua maior pista. Quantos talentos ficaram escondidos porque foram confundidos com frivolidades? Quantas vezes você negou sua própria vocação porque acreditou que ela não tinha valor? Mas o que foi negado não desapareceu, ele ficou guardado, esperando um espaço para se expressar novamente. É possível traduzir esses fragmentos em competências adultas. Pense em montar um museu íntimo, um museu do eu, 5 estações diferentes: som, cor, movimento, lógica e cuidado. Cada estação representa um campo de expressão da sua infância. A música que você ouvia ou inventava. As cores que você rabiscava em cadernos. Os movimentos de dança, de correr, de explorar. Os jogos de raciocínio, quebra-cabeças ou construções.
os gestos de carinho com animais, bonecos ou amigos. Avaliar o quanto cada uma dessas estações ainda desperta prazer ou fluidez em você pode revelar com clareza onde sua energia está escondida. A psicologia positiva chama esse estado de fluxo. É aquele momento em que você perde a noção do tempo, em que corpo e mente entram em sintonia perfeita. O cientista Mihaly Csikszentmihalyi descreveu o fluxo como a experiência máxima de engajamento humano. Não é esforço, é entrega. Quando criança, você vivia isso com naturalidade. Ao brincar, entrava em estados de fluxo sem nem saber o nome. Hoje, como adulto, reencontrar esses blocos de fluxo, 90 minutos dedicados a algo que suspende o tempo, pode ser o caminho mais direto para reconectar propósito e energia vital. Mas, e se você não lembrar com clareza do que gostava? Ou se parecer distante demais da sua vida atual? É aqui que entra a ideia de prototipagem rápida. Não se trata de planejar uma mudança radical, mas de testar, de experimentar de forma controlada, escolher um hobby antigo e transformá-lo em um projeto piloto de 30 dias. Pode ser tocar um instrumento que você deixou de lado, escrever, pintar, cozinhar, aprender algo novo. O impacto pode ser medido com feedback de pessoas próximas, observando como isso altera sua energia, sua disposição e até sua saúde emocional. Há histórias que exemplificam essa força de maneira impressionante. Uma professora, que durante a infância passava horas brincando de rádio gravando sua voz em fitas velhas, anos depois reencontrou esse hábito esquecido. Decidiu abrir um espaço digital, um podcast sobre saúde mental. Em pouco tempo, encontrou não apenas realização pessoal, mas também impacto coletivo. Aquilo que parecia apenas uma brincadeira infantil era na verdade um ensaio do seu chamado. O brinquedo era um mapa. E há ainda outro detalhe essencial. A ansiedade que muitas vezes domina a vida adulta nasce do excesso de controle. Quando você ativa a curiosidade, no entanto, a energia muda. A curiosidade ativa dissolve o peso da expectativa. Ao invés de se perguntar, e se eu fracassar? A pergunta muda para, qual é o próximo experimento seguro que posso fazer? Essa pergunta simples substitui a paralisia pela exploração. O brincar volta a ser o mestre, mas agora com consciência. Repare como o cérebro responde a isso. Quando você ativa a curiosidade em vez de medo, dopamina é liberada de forma diferente. Em vez de estar ligada apenas à recompensa final, ela passa a estar conectada ao processo em si. Você não precisa esperar pelo grande resultado para sentir prazer. O prazer está no ato de explorar, no teste, no caminho. Essa é uma das formas mais simples de reprogramar sua relação com a vida. Trocar a expectativa rígida pela exploração viva. Esse retorno aos hobbies não é escapismo, é reconexão. É perceber que a criança dentro de você nunca brincava por brincar. Cada objeto que você segurava, cada jogo que inventava, cada cena que criava era um ensaio para a vida adulta. Seu eu, mais jovem, deixou um mapa desenhado em cores, sons, movimentos, lógica e cuidado. E esse mapa ainda está disponível. O brinquedo apontava mais do que diversão. Ele apontava direção. Apontava para o que faz você se sentir vivo inteiro, presente. Quando você revisita esses sinais, não está apenas olhando para trás, está construindo uma matriz de decisão para o futuro. É como se a vida dissesse: não procure seu propósito apenas nas obrigações, procure também nas brincadeiras que te davam vida. E no fundo, não existe acaso. Existe apenas sincronicidade. O que você amou no passado não era aleatório. Era uma preparação. Você não está perdido. Está sendo realinhado. O que parecia apenas hobby é na verdade uma chave para acessar sua vocação. E quando você aceita essa chave, a sensação é de retorno, não de descoberta. É como se finalmente pudesse respirar e dizer: eu sabia. Eu sempre sou. Esse capítulo é um lembrete de que você não precisa inventar um propósito do zero. Ele já estava em você. Escondido nos brinquedos, nos passatempos, nos pequenos gestos que faziam seus olhos brilharem. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Porque o propósito não se cria, ele se revela. E às vezes, ele já estava desenhado em uma brincadeira de infância que você nunca esqueceu, mesmo que tivesse parado de prestar atenção. O medo. Essa palavra tão curta e tão carregada de significados
Desde cedo ele esteve presente na sua vida, às vezes na forma de um arrepio, outras vezes como uma sombra insistente que parecia impedir qualquer passo adiante. Talvez você se lembre de noites em claro, de corredores escuros, de provas escolares, de confrontos silenciosos dentro de casa. O medo sempre se apresentava como um visitante inesperado, mas constante. E você cresceu acreditando que esse visitante era um inimigo, algo a ser eliminado, arrancado, silenciado. Só que o medo nunca foi seu inimigo. Ele era, e continua sendo, um alarme. Um alarme que precisava ser calibrado e não destruído. A diferença entre o medo útil e o medo tóxico é fundamental. O medo útil é aquele que te protege, que impede um passo em falso, que preserva a vida. O medo tóxico é o cárcere mental, a prisão invisível que transforma qualquer possibilidade em ameaça. Esse medo tóxico cria uma espécie de lente distorcida, onde cada oportunidade parece perigo, cada movimento parece risco. Mas compreender essa diferença já é um ato de libertação. Você não precisa extirpar o medo, precisa aprender a ouvir o que ele realmente está dizendo. A neurociência moderna nos mostra que o sistema nervoso é moldável, plástico, capaz de aprender novas formas de interpretar os estímulos. O nervo vago, que conecta cérebro e corpo, é uma das chaves dessa regulação. Quando você respira profundamente e alonga a expiração, ativa um estado de segurança. O corpo entende que não há ameaça imediata e recalibra sua resposta. O medo perde força. Ele não desaparece, mas se torna manejável, se transforma em dado de informação, não em prisão. Recalibrar o medo exige um processo gradual, quase como subir uma escada. Uma escada de 10 degraus, cada um representando uma aproximação suave ao desconforto. Você não enfrenta de uma vez. Você se expõe pouco a pouco, dando tempo para que o cérebro registre pequenas vitórias. É o que chamamos de exposição graduada. Cada degrau vencido envia uma mensagem ao corpo. Eu posso, eu consigo, não é perigoso. Com o tempo, o alarme que antes disparava em excesso começa a tocar apenas quando realmente necessário. Mas há algo ainda mais profundo. O medo é uma mensagem. Ele sempre sinaliza uma necessidade não atendida. Segurança, conexão, competência. Quando uma dessas necessidades está ferida, o medo aparece para avisar. Perguntar a si mesmo: do que esse medo está tentando me proteger? É uma forma poderosa de traduzir o código oculto. Essa pergunta não elimina a sensação, mas a torna compreensível. E quando compreendemos, já não estamos refém. A prática da respiração coerente é uma aliada nessa jornada. Inspirar em 4 tempos. Expirar em 6, repetindo suavemente até sentir o corpo se aquietar. E junto dessa respiração, uma frase curta, objetiva de 7 palavras, que funcione como mantra funcional. Não é uma frase mística, é uma ferramenta operacional para o cérebro. Algo como: eu posso aprender com calma o que temo. Esse tipo de frase cria um padrão rítmico que o corpo registra, e pouco a pouco, o medo deixa de ser um bloqueio e se transforma em orientação. O cérebro tem uma característica fascinante. Ele aprende por surpresa. A neurociência chama isso de prediction error. Erro de previsão. Quando você espera uma catástrofe e ela não acontece, o cérebro atualiza suas crenças. Criar pequenas surpresas positivas é uma forma de ensinar ao corpo que o medo não precisa ditar as regras. Um encontro social que parecia insuportável e termina em riso. Uma conversa que parecia perigosa e se revela acolhedora. Esses pequenos choques de realidade vão desprogramando os alarmes falsos. Há histórias que ilustram esse processo com clareza. Um empreendedor, por exemplo, que durante anos sentiu o pavor de vender, o simples ato de oferecer seu serviço o paralisava. Ele decidiu criar um protocolo de 100 microabordagens, 100 interações pequenas, controladas, sem pressão. Cada tentativa, um degrau da escada, cada recusa, uma oportunidade de recalibrar. No início, o corpo tremia. Mas, ao longo das 100 abordagens, o medo se dissolveu. O que era cárcere se transformou em potência. Não foi mágica, foi treino. E há uma ferramenta que pode ampliar ainda mais essa transformação: a planilha de evidências. Durante 14 dias, registrar diariamente 20 sucessos mínimos.
pequenos avanços, conquistas aparentemente banais. Esse inventário reverte o viés negativo, aquele filtro interno que só enxerga fracassos. O cérebro, bombardeado por provas de que você é capaz, começa a acreditar de novo. O medo perde força porque a evidência real se sobrepõe às narrativas internas. Reprogramar o medo é também recuperar a relação com a própria energia vital. Não se trata de negar a realidade ou de fingir coragem. Trata-se de recuperar a potência. Potência é movimento, é fluxo, é o contrário de paralisia. Quando o medo é calibrado, você não anda mais pela vida como se estivesse em campo minado. Anda como quem sabe que há riscos, mas que também há recursos. O medo deixa de ser prisão e se torna bússola. O vazio que o medo parecia ocupar em você não era ausência, era preparação. Era o espaço em que sua coragem precisava nascer. A cada vez que você respira e enfrenta, ainda que em pequenos passos, você envia uma mensagem ao campo quântico. Eu estou pronto para reconfigurar meu caminho. E o universo responde. Porque não existe acaso. Existem convites da consciência. O medo é um desses convites. Assim como o sol não precisa brigar para nascer, sua força não precisa lutar contra o medo. Ela precisa apenas aprender a se alinhar. O medo calibrado é a prova de que sua alma ainda deseja movimento, ainda deseja viver. E quando você entende isso, quando finalmente acolhe o medo, não como inimigo, mas como aliado de recalibração, algo profundo acontece, a prisão se abre. O alarme toca apenas quando deve, e você, finalmente, pode caminhar livre. Há dores que não nascem de gritos, mas do silêncio. Não são as palavras duras que mais marcam, mas as palavras que nunca foram ditas. O que você não recebeu, aquilo que faltou, os gestos que esperava e não vieram. Esse vazio tem um peso próprio, diferente de tudo. Ele parece ecoar pela vida adulta, como se faltasse uma peça para completar a história. O silêncio se torna um fantasma que acompanha, lembrando, o tempo todo, que havia algo que deveria ter sido entregue e nunca chegou. Mas, e se esse silêncio não fosse apenas ausência? E se fosse, na verdade, um convite? O que faltou ensinar, o que não foi mostrado, o que não foi transmitido? Isso é o que podemos chamar de lacuna pedagógica. Talvez você tenha crescido sem aprender sobre limites, ou sem receber educação financeira, ou sem sentir o abraço que confirmasse sua existência. Nomear essa lacuna não é um ato de acusação, mas de consciência. É reconhecer que havia algo essencial que não chegou e que justamente por não ter chegado, você tem hoje a oportunidade de se tornar o autor dessa entrega. Você pode se dar aquilo que não recebeu. A psicologia da autodeterminação nos mostra que aprendemos melhor quando temos autonomia, desafio ótimo e feedback. A vida não te deu um manual para preencher suas lacunas, mas ela te deu a possibilidade de criar seu próprio currículo de 90 dias. O que você não recebeu, pode construir. O que faltou, pode ser desenhado. E esse aprendizado não é teórico, é vivencial. A ausência pode se tornar um espaço fértil, onde você planta novas práticas. O silêncio, por mais doloroso que seja, também abre espaço para a criação de novas vozes. Uma dessas vozes pode vir do que chamamos de mentor fantasma. Não se trata de alguém presente fisicamente, mas de uma assembleia de consciências que você escolhe reunir. 5 cadeiras ocupadas por vozes de livros, vídeos, mestres, referências que você admira. Cada um oferece conselhos, perspectivas, forças diferentes. E nesse conselho simbólico, você passa a receber as orientações que nunca vieram. O vazio começa a ser preenchido por presenças escolhidas. Existe ainda uma grande confusão sobre autodisciplina. Muitos acreditam que ela é força bruta, que se trata de lutar contra si mesmo com mais rigidez. Mas a ciência mostra que a autodisciplina é, na verdade, design de contexto. Criar um ambiente onde o que você deseja floresce naturalmente e o que você deseja evitar encontra barreiras. Pequenas fricções, pistas visuais, gestão do tempo. Quando o contexto é bem desenhado, o silêncio que antes se transformava em procrastinação pode se converter em ação leve e sustentável. O ritual de reposicionamento é um marco nesse processo. Ele consiste em transformar a frase "ninguém me deu" em "eu me dou". É o ato de assumir a autoria da entrega. Se faltou afeto, você se oferece gestos de cuidado. Se faltou instrução, você se oferece conhecimento.
Se faltou reconhecimento, você se oferece celebração. Esse gesto é mais do que simbólico. Ele é uma reprogramação do sistema nervoso. Ele diz ao corpo: a ausência acabou, eu sou a fonte agora. A história de quem perdeu uma figura parental cedo é um exemplo forte desse processo. Por muito tempo, essa ausência parecia um buraco impossível de preencher. Até que, conscientemente, essa pessoa decidiu construir uma rede de apoio intencional. Criou amizades que viraram família, buscou mentores, construiu comunidade, mediu sua evolução em passos concretos. Mais horas de sono reparador, humor mais estável, crescimento financeiro, amizades nutritivas. O vazio não foi negado, mas reposicionado. Esse preenchimento pode ser mensurado. Escalas de 0 a 10 para sono, humor, margem financeira, amizades de qualidade. Essa mensuração não é frieza, é consciência. É enxergar que o que parecia apenas dor intangível pode se traduzir em indicadores reais de transformação. O silêncio que antes parecia eterno começa a se dissolver em resultados concretos de vida. O silêncio doeu porque você esperava som. Doeu porque esperava gesto. Mas o silêncio também é mensagem. Ele diz: aqui há espaço, aqui há convite. Aqui há oportunidade para você escrever o que faltou. Ele pede para ser lido, não como ausência, mas como abertura. O vazio não é ausência. É preparação. Ele foi a pausa necessária para que você pudesse se tornar autor. A vida não deixou lacunas para te punir, mas para que você experimentasse a liberdade de completá-las com consciência. E no processo, descobrisse que é capaz de dar a si mesmo aquilo que antes parecia impossível. O silêncio, então, deixa de ser dor e passa a ser convite. Convite à liderança de si. Convite a preencher, com método e amor, os espaços que ficaram em aberto. Não existe acaso. Existem convites da consciência. E cada silêncio da sua história foi um desses convites. Assim como o sol nasce sem esforço, você também pode nascer de novo a cada escolha consciente. A ausência não define quem você é. O que define é a forma como você preenche o que faltou. E esse preenchimento, feito com consciência e ternura, é a mais profunda forma de espiritualidade aplicada. Há momentos na infância que não ficam registrados em fotografias, mas em silêncios íntimos. Momentos em que, diante do espelho, você se prometeu algo. Talvez tenha sido depois de uma briga, talvez após uma decepção, talvez em meio a uma sensação de abandono. Palavras que não foram ditas a ninguém, mas que ecoaram dentro de você como votos sagrados. Nunca vou depender de ninguém. Sempre vou me proteger sozinho. Jamais serei como eles. Esses juramentos silenciosos, feitos em segredo, tornaram-se bússolas invisíveis, moldando decisões, medos e escolhas. Eles foram um código oculto que, sem você perceber, direcionou grande parte da sua vida. O problema é que esses votos, embora tenham nascido como estratégias de sobrevivência, muitas vezes se transformam em prisões. Aquilo que foi jurado contra alguém, na verdade, se tornou uma guerra contra si mesmo. Quando você promete nunca depender, também fecha as portas para a colaboração genuína. Quando promete sempre ser forte, nega a si mesmo a possibilidade de descanso, de vulnerabilidade, de apoio. Esses juramentos, embora tenham servido para proteger uma criança frágil, podem se transformar em correntes que prendem o adulto que você se tornou. A arqueologia dos juramentos começa pela observação atenta das frases automáticas que surgem no dia a dia. Eu não preciso de ninguém. Isso não é para mim. Eu sempre tenho que dar conta sozinho. São fragmentos de um contrato secreto. Perguntar-se: a serviço de que esse voto ainda está? É o primeiro passo para perceber se ele continua útil ou se apenas sabota sua identidade. Muitos desses juramentos estão a serviço de evitar dor, mas acabam evitando também prazer, conexão, crescimento. Existe um risco invisível quando o juramento é feito contra alguém. Ao prometer nunca ser como determinada pessoa, você coloca parte da sua energia na rejeição. Isso cria um conflito constante, pois seu foco não está em viver seus próprios princípios, mas em evitar a sombra do outro. A consequência é sabotagem interna. Em vez de construir sua identidade a partir do que você quer, você a constrói a partir do que nega. O caminho da liberdade é substituir juramentos de oposição por compromissos de princípios. Não, nunca serei como, mas sempre serei fiel.
Esse deslocamento muda a frequência vibracional do juramento. A neurociência da identidade mostra que processamos informações sobre nós mesmos em circuitos específicos do cérebro, conhecidos como Self-Referential Processing. Esses circuitos são altamente plásticos. Isso significa que podem ser atualizados. Uma das formas mais eficazes é a visualização encarnada. Não apenas imaginar, mas associar corpo, respiração e postura à nova identidade que você deseja consolidar. Ao se colocar fisicamente em um estado de presença, coluna ereta, respiração profunda, olhar firme, e repetir em voz baixa um novo script de identidade, você cria uma marca neural que substitui gradualmente o juramento antigo. Esse processo ganha força quando se transforma em contrato de princípios. Escrever 5 linhas claras, mensuráveis, inegociáveis, que expressem o que você escolhe viver hoje. Não promessas rígidas, mas princípios flexíveis que possam se adaptar à vida real. Algo como: cultivo colaboração consciente, honro minha necessidade de descanso, sou fiel ao meu crescimento contínuo. Esses princípios se tornam novas bússolas internas, alinhadas não ao medo, mas à consciência. O corpo responde a esse alinhamento de forma intensa. Quando você cumpre um princípio, há uma liberação de dopamina. Mas não é a mesma dopamina de recompensas externas, como likes ou conquistas materiais. É uma dopamina inteligente, ligada ao significado. É a sensação de estar em coerência consigo mesmo. O prazer não vem do que o mundo oferece, mas da integridade de viver alinhado ao que você decidiu ser. Essa bioquímica da coerência é uma das forças mais poderosas que sustentam mudanças duradouras. Histórias reais ilustram esse poder. Uma médica, por exemplo, havia jurado diante do espelho que jamais dependeria de ninguém. Esse voto a levou a carregar o mundo nas costas, sacrificando saúde, tempo e relações. Quando decidiu revisar o juramento, trocando nunca depender, por sempre colaborar, algo profundo aconteceu. Ela passou a construir equipes, dividir responsabilidades, compartilhar saberes. Em poucos anos, seu impacto multiplicou-se. Não porque ela fez mais sozinha, mas porque criou redes que potencializaram sua missão. O voto antigo era cárcere. O novo princípio virou combustível. Para manter essa atualização viva, é preciso revisitar os juramentos periodicamente. Uma auditoria trimestral pode ser um momento de reflexão profunda. Quais juramentos antigos ainda tentam dirigir sua vida? Quais princípios novos você já consolidou? Quais precisam de ajustes? Esse processo de revisão garante que você não volte a cair nas armadilhas. Promessas feitas em um tempo em que apenas sobreviver era possível. Hoje, você pode mais do que sobreviver. Você pode viver plenamente. Juramentos têm força espiritual. Eles são como códigos energéticos lançados no campo quântico, mas quando estão a serviço do medo, drenam energia. Quando estão a serviço de princípios, liberam potência. O espelho diante do qual você se prometeu no passado não é inimigo. Ele foi testemunha de um pacto que fez sentido naquele tempo. Agora, ele pode ser testemunha de um novo pacto, consciente, maduro, alinhado. Juramentos viram escoltas quando deixam de ser correntes. O segredo não é destruí-los, mas ressignificá-los. O que foi prisão pode se tornar combustível. O que foi dor pode se tornar direção. Você não precisa pagar o que jurou, precisa apenas atualizar a quem serve esse juramento. O espelho diante de você hoje não é o mesmo. Você também não é. Agora, ao olhar para ele, pode dizer em voz clara: eu escolho viver a partir de princípios que me sustentam, não de promessas que me aprisionam. E nesse ato simples mais profundo, você envia uma mensagem ao universo. A criança que prometeu com medo se transforma no adulto que promete com consciência. Assim como o sol nasce sem esforço, também você pode nascer de novo a cada promessa atualizada, porque sua nova realidade não está à frente apenas. Ela já está a caminho, escrita no reflexo de um espelho que agora mostra. Não mais um voto de sobrevivência, mas uma declaração de vida plena. Chegamos ao fim desta jornada, mas não ao fim do caminho. O que você ouviu até aqui não foi apenas uma sequência de reflexões, foi um convite. Cada capítulo foi uma porta. Cada porta revelou um sinal que o seu eu mais jovem deixou para você. O bilhete esquecido nos seus hábitos e paixões. A carta que nunca chegou, mas que pode ser escrita agora.
O não, que parecia rejeição, mas era proteção. O brinquedo que não era passatempo, mas mapa. O medo que não era inimigo, mas alarme. O silêncio que não era ausência, mas convite. A promessa diante do espelho que não era prisão, mas combustível. Tudo isso não são fragmentos isolados, são peças de um mesmo quebra-cabeça. E este quebra-cabeça é você. Há uma linha invisível costurando todos esses sinais. Ela começa na infância, atravessa memórias dolorosas, passa pelas escolhas que você fez e se estende até o presente. Essa linha não é aleatória, ela é coerente. Quando você olha para trás com consciência, percebe que nada foi desperdício. Os bilhetes esquecidos eram instruções. As cartas nunca recebidas eram lembretes de autocuidado. Os nãos foram porta. Os brinquedos eram ensaios. Os medos eram bússolas. Os silêncios eram aberturas. Os juramentos eram códigos. O seu eu mais jovem não era um espectador passivo. Ele foi autor de mensagens que só agora você está pronto para decifrar. O universo nunca deixou de te ouvir, mesmo nos dias em que você acreditou estar sozinho. Mesmo nas noites em que o vazio parecia insuportável, havia um campo ao seu redor registrando cada respiração, cada pensamento, cada desejo silencioso. A física quântica nos mostra que a realidade não é estática, mas probabilística. As memórias não são apenas registros do passado, são possibilidades de atualização. Quando você revisita essas memórias e reatribui significados, está colapsando ondas em novas formas. Está literalmente reescrevendo sua história no campo da consciência. A espiritualidade aplicada é isso, não esperar por milagres distantes, mas reconhecer os convites sutis que já estão presentes. O vazio que você sentiu tantas vezes não era ausência, era preparação. Preparação para que você pudesse assumir a autoria da sua própria vida. Cada silêncio, cada medo, cada promessa não cumprida foi, na verdade, uma pausa para que a sua consciência pudesse crescer e encontrar maturidade. E aqui está a beleza. Você não precisa inventar um novo caminho. Ele já estava traçado, desenhado em sinais simples, discretos, mas consistentes. O que parecia apenas fragmento agora se revela como rota. O que parecia acaso agora se mostra como sincronicidade. Não existe acaso, existem convites da consciência. Pense por um instante em como esses sinais se conectam. O bilhete escondido aponta para talentos adormecidos. A carta ausente mostra onde você precisa se oferecer cuidado. O não antigo lembra a importância de rever contratos internos. O brinquedo esquecido mostra pistas do seu propósito. O medo recalibrado revela potência. O silêncio reposicionado mostra liderança de si. O juramento ressignificado traz princípios vivos. Cada um é uma peça, e juntas, elas formam uma arquitetura espiritual e científica de reconexão. Esse processo não é apenas psicológico, ele é energético. Quando você reconhece e integra essas partes, sua frequência vibracional muda. O coração e o cérebro entram em coerência. A bioquímica do corpo responde. A dopamina se equilibra, o cortisol se estabiliza, a oxitocina abre espaço para a conexão. O que parecia apenas uma reflexão se traduz em mudança fisiológica real. Seu corpo sente. Sua energia se reorganiza. Sua vida começa a refletir esse novo alinhamento. E talvez você esteja se perguntando: o que acontece agora? A resposta não está em uma promessa milagrosa, mas em uma prática contínua. Observar, nomear, respirar, atualizar, reconhecer que cada gesto simples é também uma mensagem no campo quântico. Sua respiração não é apenas ar. Sua respiração escreve mensagens no campo quântico. Cada vez que você inspira e expira com consciência, você envia um sinal de que está pronto para se alinhar com o que é verdadeiro. As tradições espirituais antigas sempre souberam disso, ainda que usassem metáforas diferentes. Os cientistas modernos agora confirmam: mente e corpo não estão separados. Emoções e pensamentos não são apenas experiências internas, são forças capazes de moldar realidade. A neuroplasticidade mostra que podemos reprogramar nossos cérebros. A epigenética mostra que podemos atualizar nossos genes. O campo quântico mostra que cada escolha é uma possibilidade de colapso criador. Você é mais do que seus pensamentos. Você é a consciência que os observa. E é justamente essa consciência que transforma dor em potência. O bilhete do passado, a carta nunca recebida, o não que feriu, o brinquedo que encantou, o medo que paralisou,
O silêncio que doeu, a promessa diante do espelho. Todos esses elementos agora estão diante de você como convites. Não para que você volte atrás, mas para que você avance de forma diferente. Não para que você negue o que foi, mas para que você atualize o que é. E lembre-se, nas próximas 24 horas, você verá um sinal inesperado. Talvez seja uma palavra, uma coincidência, um gesto simples, mas não será acaso, será confirmação. Será a resposta do campo à sua escolha de se abrir para os sinais que sempre estiveram aí. Esse sinal não virá para provar que você é especial, mas para lembrar que você nunca esteve sozinho. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Ela não precisa ser forçada, não precisa ser arrancada, não precisa ser temida. Ela nasce naturalmente quando você permite que os sinais se tornem rota. Quando você aceita que os bilhetes, cartas, nãos, brinquedos, medos, silêncios e promessas não eram falhas, mas sementes. Sementes que agora germinam em consciência. Você não está perdido. Está sendo realinhado. O universo já te escutava antes mesmo da sua prece terminar. E agora, mais do que nunca, ele está dizendo: siga. Porque a jornada que parecia fragmentada é, na verdade, inteira. E o reflexo que você vê hoje no espelho não é mais o da criança assustada, mas o do ser consciente que finalmente entendeu. Todos os sinais já estavam aqui. Sempre estiveram.